Olá, meus queridos irmãos, que nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Bom, hoje eu estava começando a interpretação do Santo Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que este vai postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e clicar no sininho. Mas dessa maneira, sempre que eu postar um vídeo, você que me assiste será notificado. O Santo Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, nos conta de 3 acontecimentos. Fala dos escândalos, do perdão, do poder da fé e dos servos inúteis, a cura de 10 leprosos e a vinda súbita do reino de Deus. Vamos começar então. Lucas 17. Acerca dos escândalos, do perdão, do poder da fé e dos servos inúteis. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta mamoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, ao quem voltando ele do campo diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serva-me, até que tu tenhas comido e bebido, depois comerás e beberás tu? Porventura dá graça ao teu servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também, vós quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais passaram de longe. E levantando a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ele, vendo-os, disse-lhes: ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar a glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito, e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Com nosso Deus ser soberbo. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam,
compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que o Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, quem estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procura salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo. Uma será tomada e a outra será deixada. E dois estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. E respondendo disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhe disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águas. Somente até aqui. A primeira parte está falando dos escândalos, do perdão e do poder da fé e dos servos inúteis. Primeiro, Jesus ele fala do escândalo. Então ele nos diz que qualquer pessoa, ele sabe que vem escândalo. Mas ele nos diz que qualquer foi o causador do escândalo, ou seja, qualquer que fizer uma criança se escandalizar, o que acontece? Melhor seria para essa pessoa que tivesse uma corda amarrada no seu pescoço e que fosse jogado ao mar. Seria melhor que acontecesse isso com ele do que estar fazendo uma das crianças abandonar os caminhos de Deus. E aí depois Jesus ele nos diz o perdão. Ele fala que se seu irmão pegar contra você, você deve estar exortando a ele. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se 7 vezes o seu irmão pecar contra você, o seu irmão fala em geral, pecar contra você 7 vezes lhe perdoa, ou seja, se toda vez que ele pecar contra você, ou seja, ele fazer alguma coisa que diz respeito ou afronta você, e se ele no mesmo dia ele se arrepender do que fez a você e pedir perdão, você tem que dar. E ainda que seja 7 vezes, você necessita entregar o perdão. Então é isso que Jesus nos fala sobre o perdão. Então, primeiro, a gente devemos exortar. E se ele se arrepender e pedir perdão pra gente, nós devemos perdoá-lo. E se ele no mesmo dia ainda, depois de ter pedido perdão, ainda pecar 7 vezes contra a gente e se arrepender, a gente também tem o dever de estarmos perdoando. E aí depois Jesus ele nos diz que quando nós fizermos todas as coisas, o que ele nos ensina? Que nós não venhamos estar nos achando pessoas boas ou superiores por esse motivo. Mas ele nos ensina a pensar dessa maneira, que apenas fizemos o nosso dever. Ou seja, sou servo inútil, apenas fiz o que me foi mandado, como nós vemos. E aí também Jesus nos diz sobre a fé. Ele nos diz assim: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer para este monte: mova-te de cá para o mar, e ele lhe obedecerá. Então, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, e nós demos para o monte para ele andar de lá para cá, então ele tem que nos obedecer. Como nós vemos aqui. Como Jesus nos diz. E aí ele propôs até a parábola. Que quando o servo, você paga um servo, por exemplo, para estar fazendo um serviço. Então o que acontece? Ele apenas fez o seu dever quando ele cumpre o seu dever. Porque o dever dele é servir o seu mestre. É servir o seu Senhor. Da mesma maneira, o nosso dever é servir a Deus e nós não merecemos recompensa por isso. Nós devemos pensar com nós mesmos: apenas estou fazendo o que me é da minha responsabilidade. Como nós vemos aqui. E aí Jesus ele nos fala da cura de 10 leprosos. Quando ele estava lá entre Samaria e a Galileia, aconteceu que foi um encontro 10 leprosos. E aí os 10 leprosos eles clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus ele falou para ele: vai-te, mostra-te aos sacerdotes. E aconteceu que quando eles estavam indo se mostrar aos sacerdotes, eram 10 homens. Aconteceu que quando eles foram se mostrar para os sacerdotes, todos ficaram curados. Porém, apenas um dos homens, ele voltou, e esse homem ele glorificou a Deus e ficou de joelho perante Jesus lhe agradecendo por ter ele curado. Então Jesus disse: porventura eu não curei 10, porque somente
e só um dos 10 que eu curei veio me agradecer. Aí Jesus disse, vai, porque a tua fé te salvou. E aí depois disso nós vemos a vinda súbita do reino de Deus. O que nós vemos aqui? Jesus ele nos diz que o reino do céu ele não tem aparência exterior. Ou seja, quando alguém diz, o reino do céu está ali ou ali, não acrediteis, porque o reino do céu não é exterior, como nós podemos ver aqui. E ainda diz para os seus discípulos, dia virão em que desejareis ver o dia do Filho do Homem, mas não o vereis. Eu digo-vos-ão, ele aqui ou ele ali, e não vales nem os sinais, nem os sigais. Porque como o relâmpago que vem da extremidade da terra até a outra extremidade, assim também será a vinda do Filho do Homem. E naqueles dias o sol se escurecerá, e a lua não estará dando mais o seu brilho, e as estrelas do céu cairão. E ainda como foi nos dias de Noé, onde o povo bebia, comiam, casavam-se e davam-se casamento, assim também Jesus ele fala que o povo estaria dessa mesma forma quando ele estivesse próximo de voltar. E ainda Jesus nos diz sobre a história de Ló, e também a minha vinda será semelhante nos dias de Ló, onde as pessoas comiam, bebiam, plantavam e edificavam. Quando Ló saiu da cidade, logo o fogo de enxofre caiu sobre todo Sodoma, sobre toda aquela cidade, aquela nação. Sodoma e Gomorra. Nações foram destruídas. E Sodoma foi destruída por fogo que caiu do céu. E aí ele nos diz ainda o exemplo da mulher de Ló, que nós não venhamos ir para trás para estar pegando nossos bens. Porque a mulher de Ló, ela olhou para trás, ela virou uma estátua. Virou uma estátua de sal. Por quê? Porque ela virou para trás. Então aí Jesus ele nos ensina que também nós não venhamos estar buscando acumular ou pegar os nossos bens já. Porque alguém que estiver no telhado de uma casa que não desça para estar pegando seus bens, mas suja para o campo. E quem estiver no campo não volte para a sua casa para pegar os seus bens, mas antes não busque fazer esse tipo de coisa. E aí Jesus nos diz que qualquer aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, esse irá ganhá-la. E aí Jesus nos diz que onde tiver 2 pessoas no reino, uma seria levada e outra deixada. Onde tivesse 2 pessoas em uma cama, uma seria levada e uma outra seria deixada. E assim onde tivesse 2 pessoas no campo, uma seria levada e a outra iria ser deixada. E ele se perguntaram, aonde, Senhor? Onde tiver um corpo, lá ajuntará os corvos. Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se ajuntarão as vagas, perdão. Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão do gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a vida de cada um de vocês. Que assim seja. Amém.